E no meio disso tudo, ele me amou, sabe? O Espírito Santo, com todo carinho, foi me mostrando que eu estava sendo a rainha do meu coração e cantava que ele era o rei, que eu amava, mas eu que queria tudo do meu jeito. Oi, eu sou a Ágata e esse é o canal para quem ama Jesus. Eu vou contar um pouco da minha história com Deus, né? Minha caminhada, meu testemunho. E eu sou nova, eu tenho 23 anos, mas eu comecei muito cedo a minha caminhada com Deus porque eu cresci na igreja. E normalmente a gente vai tendo momentos com Deus, história. Porque você está ali no meio da igreja, não tem como você não ser tocado por Deus. Vai ter algum dia que você vai ser tocado. E eu sou filha de pastor. E a minha primeira experiência com Deus foi com 9 anos, quando eu aceitei Jesus. Eu senti um desejo no meu coração de que eu tinha que aceitar Jesus. Provavelmente o Espírito Santo ali já tinha começado a trabalhar na minha vida. E eu aceitei Jesus com 9 anos. Com 12 anos me batizei. E eu fui tendo encontros, né, com Deus. Mas eu não tinha um relacionamento profundo com Deus. Com 16 anos, eu tive um dos encontros que me marcou bastante, que foi quando eu comecei a ter uma vida de oração, de entender que eu precisava ter um relacionamento com Deus diário, que não era só estar na igreja, que eu deveria ter frutos, não só me dizer cristã, mas viver mesmo Cristo, viver o Evangelho. Foi quando eu comecei a buscar mais a Deus, a ter uma vida de oração. Só que eu buscava o Deus que eu não conhecia. Eu buscava Deus visando resultado. Eu acho que a maioria das pessoas que crescem na igreja, eu já ouvi outros testemunhos de filhos de pastor, pessoas que cresceram na igreja, de por a pessoa nunca ter ido para o mundo, por viver aquela vida ali, né, direitinho, certinho, diante de Deus, às vezes você cai num legalismo, que é você achar que você merece algo de Deus. Poxa, Senhor, eu tô tanto tempo aqui na tua casa, então eu mereço algo. E vários testemunhos eu já vi de outras pessoas que isso acontece normalmente, e isso aconteceu comigo. Eu caí nesse legalismo de achar que por eu estar muito tempo na igreja, eu era mais santa que outras pessoas e eu merecia algo de Deus sobrenatural que ele tinha que me dar porque eu já estava fazendo as coisas certinhas há muito tempo. E foi quando o Espírito Santo me tocou profundamente, né? Eu estava vivendo essa época desse legalismo e foi quando o que eu mais esperava que Deus me desse, ele não me deu. E aí eu percebi que a minha intimidade com Deus, a minha vida com Deus era baseada em mim. O amor que eu tinha por Deus não era um amor verdadeiro. O amor que eu tinha por Deus era superficial. Era um amor que dependia muito do que Ele faria por mim. Se Ele me desse o que eu queria, eu ia ficar feliz. Se Ele não me desse o que eu queria, eu ia ficar triste e eu ia ficar sem buscar Deus, ia para a igreja triste. E foi o que aconteceu. Deus me frustrou. E eu espero que Deus te frustre também, porque é maravilhoso ser frustrado por Deus, gente. Se tem uma coisa que é bom é ser frustrado por Deus, porque os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. E foi quando aquela meu gás espiritual que eu tinha mês sim, mês não, que era aquela vida inconstante com Deus, porque não tinha profundidade, não tinha um relacionamento profundo, aquele fogo se apagou. E eu me questionei, porque eu sempre amei Jesus, eu falava que amava Jesus, que eu era apaixonada por Deus, tinha dentro de mim um temor de entristecer o coração de Deus. E tudo aquilo que eu sentia se foi quando Deus me frustrou. Eu sei que eu não vou poder contar a história toda, que é muito longa, mas eu vou contar o importante, as partes essenciais. Tudo aquilo que eu sentia sumiu. Eu me arrependi de ter ficado o tempo todo honrando a Deus, sendo temente. E eu fiquei me questionando. Eu não amava a Deus? Porque quando ele me frustrou, cadê o amor que eu sentia? E eu não deixei de ir para a igreja, eu ia para a igreja mais vazia, ia para a igreja questionando, ia para a igreja com dúvida, pedindo sempre misericórdia. A única oração que eu tinha força para fazer era: ah, misericórdia, Senhor, porque eu sei que o Senhor não se importa tanto assim comigo. Eu achava que Deus tinha realmente se esquecido de mim, porque Ele não fez o que eu queria.
Até o dia que... Ai, não vou chorar. Até o dia que eu ouvi a música 1 Milhão de Anos. Todas as canções que eu escuto, louvores, presto muita atenção nas letras. Por mais que às vezes a gente cante coisas que a gente não vive, eu sou um pouco temerosa com isso, de cantar algumas músicas fortes, porque eu sei que vai acontecer. E ouvi a música do Theo Rubia, aquela assim: a canção não mudou, guardei azeite, permaneci de pé. A canção não mudou, guardei o meu coração pra te encontrar. Essa música é linda demais. Quando eu ouvi o refrão dela, que diz assim: ainda o seu nome mexe com minha estrutura, estou queimando de amor. Eu fiquei assim: o nome de Jesus não mexe com as minhas estruturas mais. Fala de Jesus para mim é como se falasse de qualquer outra coisa, porque não mexe mais com as minhas estruturas. Aí fala: estou queimando de amor. Aí fala: estou pegando fogo, a chama dos seus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais, estou te amando mais. E ele fala que e daqui a 1 milhão de anos. Ai, meu Deus, já tô chorando, nem comecei. Cadê minha toalhinha? Peraí que eu vou pegar. Foi quando eu percebi que eu não tinha amor suficiente por Deus para estar apaixonada por Ele até daqui a 1 milhão de anos, até a eternidade, até Ele voltar. E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração: será, Agatha, que você vai estar apaixonada daqui a 1 milhão de anos? A resposta foi não, porque eu amava Deus quando Ele fazia o que eu queria. Eu entendi que eu não servia a Deus. Eu servia o que eu criei. Eu servia a mim mesmo, eu servia a minha vontade. Esse foi um dos encontros que eu tive com Deus. Eu sei que, assim como Moisés teve aquele primeiro encontro com a sarça ali, né? Ele teve outros encontros. Na Bíblia, todos os homens de Deus, a maioria tem um encontro e depois tem outros encontros. Esse foi um dos encontros que eu tive com Deus e eu sei que vão ter outros e outras coisas Ele vai me pedir e outras coisas Ele vai me moldar. Mas esse encontro me marcou muito. E foi quando o Espírito Santo falou: e daqui a 1 milhão de anos? E o Espírito Santo começou a me mostrar, mas com um amor. Ele foi me convencendo de coisas que eu não percebia que eu estava fazendo com Deus. Foi me quebrantando, me arrependendo e me mostrando que o problema todo não era Deus, que era eu, era o meu eu, que eu estava tão soberba, tão orgulhosa, e no meio disso tudo, ele me amou, sabe? O Espírito Santo, com todo carinho, foi me mostrando que eu estava sendo a rainha do meu coração e cantava que ele era o rei, que eu amava, mas eu que queria tudo do meu jeito. E ele falou claramente: eu quero que você me ame, independente do que eu faça. Eu realmente sou o Senhor da sua vida? Ou você que é a senhora da sua vida? Porque Deus, Ele quer ser o rei do nosso coração. E o rei, ele faz a vontade dele. Quando a gente entende que Deus, ele é o nosso Senhor, a gente consegue se submeter à vontade dele. Como que eu digo que ele é o meu Senhor, que eu amo, mas quando as coisas não saem como eu quero, ele não é mais o Senhor da minha vida, eu oro menos, eu busco menos. E foi quando o Espírito Santo começou a me mostrar que ele precisava ser o meu Senhor. E tudo mudou, né? Quando o Espírito Santo ele nos toca, tudo muda. Ele foi me quebrantando, foi me fazendo eu me humilhar, eu colocar as coisas no lugar. Ele colocou as coisas no lugar na minha vida. A prioridade foi para Deus. Trocou todos os meus amores. Me deu fome e sede por Deus, fome para ler a palavra, coisa que eu não fazia antes, né? Com a intenção certa. Ler para conhecê-lo, orar
para estar mais perto dele. Eu entendi a necessidade de a gente ler a Bíblia, de estar perto dele, porque amar a Deus se baseando em qualquer outra coisa em que a gente criou, que não seja na palavra, ou só no que a gente ouviu, sem experiências de relacionamento íntimo com ele, é perigoso. Porque o que a gente ama quando a gente diz que ama a Deus, se a gente não está lendo a carta de amor, que é a palavra? O que eu estou amando? Eu estou amando a mim mesma? Eu estou amando o que eu acho que é Deus? Ou estou amando aquilo que a palavra diz? Em Mateus 22, 37, diz: ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E esse é o primeiro e o maior mandamento. Então, amar a Deus precisa ser a nossa motivação, né? Precisa ser o meu desejo e o seu desejo. E como que eu vou amar a Deus? Em João 14, 21 diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se eu falo que eu amo a Deus, mas não leio a palavra, não tenho vida de oração, estou servindo um Senhor que satisfaça os meus desejos e as minhas vontades, eu não amo. Isso não é amor. Isso pode ser barganha, pode ser qualquer coisa, menos amor. E Jesus vai vir buscar a sua noiva apaixonada, a sua noiva madura. Ele é o nosso noivo, a gente precisa ter um tempo de intimidade com ele, precisa pedir que o Espírito Santo toque o nosso coração e nos encha desse amor. Assim como quando eu ouvi aquela música, eu falei assim: Senhor, eu não te amo. Enche o meu coração desse amor, porque eu quero te amar. Eu não quero viver essa vida superficial de quando tá tudo bem, o Senhor é meu Deus, e quando tá tudo mal, eu quero desistir da minha fé. Eu quero ter uma fé fortificada. E quando a gente faz essa oração, o Espírito Santo enche os nossos corações. Ele nos transforma, ele nos molda, porque tudo é a ação do Espírito Santo. E muitas das vezes a gente vai aos pés do Senhor, vai até a palavra com as intenções do nosso coração completamente erradas. Como muitas vezes eu fui. Ah, vou ler a Bíblia para Deus mudar essa situação. Eu vou ler a Bíblia para Deus me amar mais. Mas nunca eu vou ler a Bíblia para Deus me transformar. Porque o nosso objetivo da leitura da palavra, da vida de oração, é da gente entender que eu necessito de Deus. Eu necessito de um Salvador. Porque se eu viver sem a ação do Espírito Santo, se eu viver por mim mesma, eu vou fazer tudo errado e vou entristecer o meu amado. Então, as nossas disciplinas espirituais, o nosso serviço, tudo isso precisa ser baseado no amor por Deus. Tudo isso precisa ser resultado de um amor por Deus. Um amor que nos faz jejuar, um amor que nos faz amar o próximo, um amor que nos faz andar em santidade e não aceitar o pecado, lutar contra o pecado, não normalizar o pecado. Um amor que nos faz se arrepender de coisas que estão aqui e aqui, que ainda nem viraram ações. Então, que você venha amar Jesus de todo o seu coração. E que esse também seja o seu desejo. E o meu desejo daqui até a eternidade. Porque o nosso amor, conforme nós vamos contemplando o Senhor e somos transformados de glória em glória, o nosso amor por Ele vai aumentando. Essa chama de amor, esse fogo vai aumentando e esse prazer vai aumentando. No meu Instagram, como eu falo sobre amar Jesus, sobre vida devocional, eu tenho chegado muito direct, que eu não sinto vontade, eu não sinto prazer, que eu faço, mas eu não sinto. Há prazer. Esse amor, ele nos preenche, nos dá prazer, nos dá vida abundante, nos dá satisfação. A gente lê a Bíblia pela fé, mas há prazer, há emoção. E a gente precisa buscar isso. Senhor, eu não quero viver numa leitura pela fé, numa leitura onde eu não sinta nada, onde nada transforme, onde o meu coração não queima, onde quando falo o seu nome as minhas estruturas não se abalam, onde quando eu escuto falar de Jesus eu não sinto nada e nem vontade de falar de Jesus eu tenho. Não normalize isso, porque há prazer em Jesus. Há prazer. Eu não consigo falar sem chorar. Há prazer em Jesus. A gente não pode perder o primeiro amor.
nunca. E esse amor é diário. Hoje eu amo, eu preciso ter amor suficiente para amanhã e daqui a 1 milhão de anos. E para sempre. A gente precisa aumentar esse amor diariamente, na palavra, na oração, na comunhão com os irmãos. E tudo que a gente puder fazer para amar mais Jesus, que aumente o nosso amor, a gente precisa fazer. Esse não vai ser o último vídeo que eu vou falar, né, de um testemunho, de um encontro com Deus, porque esse é dois, e eu creio que vai ter muitos, em nome de Jesus, Senhor. Pode vir me quebrar quantas vezes for necessário. E que você também peça isso, eu quero ter um encontro real contigo, Jesus. Não aceite não amar Jesus acima de todas as coisas. Porque quando a gente ama Jesus acima de todas as coisas, tudo se alinha no nosso coração, sabe? Toda aquela expectativa sobre as coisas, elas são colocadas em Deus. E Ele supre tudo, gente. O seu trabalho não vai suprir, sua faculdade, o seu relacionamento, sua estabilidade financeira, seus filhos, seja lá o que for que você tem colocado as suas expectativas, esperando que Deus mude aquilo para tudo ficar, ó, nota 10, não vai suprir. Aquilo pode mudar, mas vão ter outras coisas. Se você buscar amar mais, ter paz, amar mais, ter saúde mental do que era amar a Deus, a sua vida também será um inferno, porque a gente não tem paz todos os dias, a vida tem problemas. Por isso que quando a gente ama Ele acima de todas as coisas, tudo se alinha, porque nele encontramos satisfação. Ele é a nossa fonte de satisfação, nossa fonte de alegria. Ele nos dá vida eterna, sensação de preenchimento e pertencimento encontramos em Jesus, porque Ele é a nossa origem e o nosso destino final. Nós somos encontrados, nós encontramos a nossa identidade, nós encontramos o que nós precisamos quando estamos amando Jesus. E nós nos tornamos parecidos com aquilo que a gente ama. Não tem um relacionamento quando você anda muito com o seu esposo ou com amigos, quando você vê, você age igual aquelas pessoas que você anda próximo, que você ama? É a mesma coisa com Jesus. Então não tem mais como que eu evangelizo, porque a sua vida vai ser igual ao do seu amado. Você vai de alguma forma você vai refletir aquilo que você ama. Então o que você ama? Que o seu amor por Jesus cresça, seu amor por Deus cresça. Né? Amar a Deus e amar Jesus é a mesma coisa, porque Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, então amar a Deus e amar Jesus, né? Que ele é a imagem de Deus. Então que você ame Jesus com todo o seu coração e peça esse encontro sobrenatural, que o Espírito Santo tenha te tocado com essa mensagem, que você tenha um encontro real com Ele, que você ame a Deus acima de todas as coisas, que nada mais importe a não ser a sua paixão pelo seu amado, e que daqui a 1 milhão de anos, eu e você estejamos apaixonados, apaixonadas, amando Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos se esse vídeo te abençoou, se esse testemunho te tocou de alguma forma, que seja bênção para outras pessoas. Deixe seu like. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse vídeo é bom e pode recomendar para outras pessoas também serem tocadas. Eu vou deixar o @, do meu Instagram também. Lá eu estou mais presente no dia a dia. A gente é uma comunidade de pessoas que amam Jesus. E se você ama Jesus, já vai lá. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Não se esqueça, ame Jesus. Tchau!